Você sabia que a endometriose acomete de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e de 25 a 50% das mulheres com infertilidade? Esses dados são extremamente relevantes. Nesse vídeo falarei sobre a endometriose, o que é a doença, quais são os principais sintomas, os exames que são feitos e também, posteriormente, falarei sobre o tratamento desta doença, que é uma doença crônica e requer atenção. Eu sou a doutora Carla Juste Zacarias, sou ginecologista, especialista em reprodução humana, cirurgia robótica e endometriose. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva neste canal, curta, compartilhe com os amigos e ative aí o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Afinal, o que é a doença famosa endometriose? Bom, a endometriose é uma afecção, uma doença crônica, onde o tecido do endométrio, a camada que reveste o útero por dentro, se localiza em locais ectópicos, se implanta em locais que não deveria existir. Existem algumas teorias que explicam o aparecimento da endometriose, nenhuma delas foi confirmada especificamente. Uma delas é que existe uma menstruação retrógrada, onde o endométrio e o sangue do endométrio, que deveriam sair pelo colo do útero, eles refluem pelas trompas e acabam entrando na pelve e liberando diversas células que encontram locais propícios para se implantarem e se desenvolverem ali. A outra teoria é que o tecido do endométrio se formou em outro local, o que é um processo chamado metaplasia. Nenhum dos dois foi confirmado. O que nós sabemos é que esse tecido que se implanta fora do local que deveria estar causa um processo inflamatório. Por quê? Porque nessa região não é para ter sangue. Dentro do abdômen, próximo de trompas, ovários, intestino, bexiga, não é para ter sangue. E o organismo identifica que tem um sangramento ali daquele tecido do endométrio e ele lança o processo inflamatório para bloquear aquele sangue. Nisso acontecem as famosas aderências, que são processos cicatriciais cujo intuito do organismo é conter o sangramento naquele local. E a cada ciclo menstrual, novas células e também aquelas que já se implantaram liberam sangue e conforme esse sangue vai sendo liberado, mais processo inflamatório gera. Por isso que fala-se muito sobre a endometriose e fluxo menstrual. E como saber que a pessoa tem endometriose? Quais são os principais sintomas dessa doença? Bom, disparado, dor pélvica crônica, que não necessariamente é na menstruação. Você sabia disso? Pois é, muitas pessoas sentem realmente cólicas menstruais intensas e dores pélvicas fora do período menstrual. São sinais importantíssimos que nos levam a investigar a doença específica, a endometriose. Além disso, as mulheres podem sentir também desconforto ao urinar, alterações intestinais quando a endometriose está próxima do intestino e pode interferir na função intestinal, e também dores na relação sexual, chamadas dispareunias. Essas cólicas, elas podem se irradiar para toda a perna, isso é bastante comum também, para a região lombar e às vezes até para o diafragma, que é um músculo que fica aqui em cima, próximo do pulmão e do coração. É muito comum também observarmos um inchaço no abdômen, aquela distensão abdominal que muitas vezes está relacionada ao período menstrual. As mulheres que falam, puxa, hoje eu tô me sentindo inchada, distendida, parece que meu abdômen tá volumoso, muitas vezes é por conta dessa reação toda que o organismo está sofrendo por conta do sangramento dos focos da endometriose. E olhe só, pessoal, 75 a 80% dos quadros de dor pélvica crônica tem alguma relação com endometriose. Esse dado é assustador. E muitas vezes, todos os dados que eu falei aqui estão subestimados, porque existe uma
falha no diagnóstico na grande maioria dos casos. E por falar em subdiagnóstico, eu pesquisei algumas pessoas famosas que deram aí o seu depoimento na internet falando sobre a doença e fiquei impressionada. Muitas pessoas demoram bastante para fazer esse diagnóstico da endometriose, que às vezes começa na adolescência com os principais sintomas. Veja bem, Patrícia Poeta, jornalista famosa e hoje apresentadora, revelou que demorou 40 anos para fazer o seu diagnóstico de endometriose. A própria Anitta, nossa cantora famosa hoje mundialmente, revelou que por 9 anos sofreu com dores importantes até entender que ela tinha endometriose e finalmente passar por uma cirurgia. A própria Giovanna Eubank, esposa de Bruno Galhaço, falou que demorou anos para fazer o seu diagnóstico de endometriose. E, pasmem, a novíssima Larissa Manoela, aos 21 anos, revelou também que sofre com a doença. A atriz Paloma Duarte também falou que aos 45 anos recebeu o diagnóstico da endometriose e está tratando essa doença. Então vejam, pessoal, tudo se encaixa. Mulheres, né, em idade reprodutiva, que têm dor pélvica crônica e que muitas vezes acabam achando que aquilo é normal, falam para o seu ginecologista e ele diz: não, toda mulher tem dor. Gente, toda queixa deve ser investigada e nada melhor do que procurar um especialista para fazer a investigação do seu caso. Então não deixe para depois, procure ajuda, pois a endometriose é uma doença crônica que vai avançando e piorando com o passar do tempo e ela tem tratamento. Então vejam, pessoal, é muito mais comum do que se imagina e é muito importante investigar para se fazer o diagnóstico e o tratamento adequado para cada caso. Bom, gente, como descobrir então a endometriose através de exames complementares? Primeira coisa, um diagnóstico clínico é muito importante. Então, a queixa da paciente, referindo a dor pélvica, investigando a questão urinária, a questão intestinal e também um exame físico por um profissional habilitado, que vai fazer um exame de toque bimanual e tentar identificar as lesões que muitas vezes se pronunciam até pela vagina. Além do toque, quais são os exames que o médico pode solicitar para tentar estadiar e investigar a endometriose? O primeiro deles é um ultrassom transvaginal e vejam, com preparo intestinal. Esse detalhe é fundamental e muito importante. O que é esse preparo intestinal? Faz-se um preparo similar a uma colonoscopia para tentar esvaziar o máximo possível o intestino de gases e fezes, que são artefatos, são imagens que podem confundir o médico que está fazendo o exame e mascarar algumas lesões menores. Além do ultrassom, podemos lançar mão de uma ressonância nuclear magnética da pelve, que também é feita com preparo intestinal, pelo mesmo motivo, tentar deixar as estruturas mais aparentes sem a interferência do conteúdo intestinal, que pode confundir as imagens que são observadas. Fora isso, usa-se também um marcador tumoral chamado CA125. Embora ele não seja específico para endometriose, ele é muito comumente associado à atividade da doença, então ele também pode ser solicitado e é um exame coletado no sangue. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer falar sobre sintomas, quer perguntar algo, escreva aqui embaixo nos comentários. Vou ler com carinho e responder para vocês com todas as informações pertinentes. O que mais chama atenção nos casos de endometriose? Existem alguns fatores de risco que estão associados à doença. Uma delas é a hereditariedade. Pessoas que têm na sua família outros parentes com diagnóstico de endometriose e estão apresentando sintomas devem receber um alerta, devem ficar atentas e procurar realmente a investigação específica, porque pode sim ser a mesma doença. Outros fatores importantes são pacientes que têm uma alimentação irregular, com muitos açúcares, comidas industrializadas, cheias de conservantes, corantes, tudo isso piora
piora o processo inflamatório e pode piorar o quadro de endometriose, sendo também um fator de risco para a doença. O sedentarismo também está associado a essa doença. É importante salientar que a endometriose tem diversos graus. Ela pode ser desde leve e acometer superficialmente as estruturas da pelve, como profunda, extremamente mais grave, chegando a infiltrar o útero na sua parede posterior, intestino, ovário, tubas uterinas, bexiga e até aquele músculo que eu falei, o diafragma. Já se encontraram lesões de endometriose também nas pleuras, que são os revestimentos do pulmão, e até cerebral. Também existe a adenomiose, que é a infiltração do tecido endometriótico na musculatura uterina. Essa é uma das principais causas de dor na menstruação. Infelizmente, a adenomiose deve ser controlada clinicamente. Não é possível operar e retirar a endometriose que está entremeada no músculo, a não ser que a paciente não queira mais engravidar e aí possa sim retirar o útero. É possível retirar a lesão porque ela está entremeada. Tira-se o útero, retira-se a lesão. Caso contrário, a gente só trata e maneja clinicamente para que essa paciente possa engravidar. Então, vejam bem, pessoal, a endometriose está extremamente associada aos casos de infertilidade. Por isso é muito importante fazer parte da rotina de investigação da infertilidade, os exames principais para a endometriose. E finalmente, qual é o tratamento para a endometriose? Eu sempre costumo dizer, o melhor tratamento para a endometriose é aquele que mais se adequa ao perfil de cada paciente. O tratamento é extremamente personalizado, por isso cada caso deve ser individualmente avaliado e sim, aí instituir-se um tratamento adequado. Em que consiste o tratamento da endometriose basicamente? Consiste em bloquear todo o processo menstrual para que não hajam formações de novos focos da doença e que não hajam sangramentos que vão levar ao processo inflamatório e desenvolver toda aquela cascata de formação de tecido cicatricial, aderências e fibrose. Para isso, existem várias técnicas, desde a inserção de um DIU hormonal que vai bloquear a menstruação até medicamentos injetáveis e orais que visam a parada do ciclo menstrual. Esse tratamento, ele é interessante para aquelas pacientes que não querem engravidar, não têm desejo reprodutivo, pois aquelas que querem precisam dos ciclos menstruais para engravidar. Importante salientar que para alguns casos a abordagem cirúrgica é necessária e os casos são aqueles em que as lesões da endometriose já estão causando grandes danos àquela pessoa, levando a extremo quadro de dor e muita alteração da anatomia da pelve. Pacientes que não querem engravidar, têm dor e já tentaram o tratamento clínico do bloqueio da menstruação e não resolveu, muitas vezes podem se beneficiar da cirurgia que é realizada com um especialista. Isso também é muito importante, pessoal. Escolher um médico que possa abordar adequadamente todas as lesões e retirar o máximo possível, tentando preservar também a pelve e todos os órgãos que estão ao redor das lesões de endometriose. Sabemos que a cirurgia robótica tem grandes vantagens em relação a esse procedimento. Por quê? Porque a visualização das estruturas é melhor através de uma câmera especializada e também a abordagem é mais delicada com as pinças robóticas do que com a laparoscopia comum. Também sabemos que estas duas são superiores às cirurgias abertas, chamadas laparotômicas, porque muitas vezes a visualização das estruturas com a videolaparoscopia e muito mais com a robótica é bastante melhor e pode sim identificar melhor as lesões de endometriose. Existem pacientes que querem engravidar e também precisam tratar a endometriose. O que tentamos fazer é minimizar os riscos da doença e também todo o processo inflamatório. Isso pode ser um preparo medicamentoso, às vezes é necessária a cirurgia e tudo isso quem vai planejar e criar uma estratégia de tratamento é o médico especialista. Algumas pacientes vão precisar passar pelo processo de fertilização in vitro, pois as trompas estão danificadas e não é possível engravidar naturalmente, mesmo após cirurgia para endometriose. Por isso, avalie o seu caso com um especialista.
Se você tem dúvidas com relação à endometriose, quer fazer uma avaliação e quer agendar uma consulta, o link para conversar comigo está aqui abaixo. Agende sua consulta para falarmos sobre o seu caso especificamente. E se você gostou desse vídeo, conhece pessoas que sofrem com endometriose, encaminhe esse vídeo para essas pessoas. Se as pessoas têm desconfiança se é endometriose ou não, encaminhe esse vídeo, você pode informar essa pessoa sobre alguns sintomas e ela pode então procurar o especialista adequadamente. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Sempre estaremos aqui postando semanalmente doenças ginecológicas relacionadas também à infertilidade e à qualidade de vida. Espero você no próximo vídeo.